Oi, Setimano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa atividade sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas agora. Só que a gente vai falar de sistema de equações. O que é um sistema de equações? É quando eu tenho mais de uma equação para representar a mesma coisa, certo? Que estranho. Vamos fazer aqui um exemplo prático primeiro, depois eu vou explicar os modos de resolver um sistema de equações do segundo grau, do primeiro grau com duas incógnitas. Beleza? Vamos lá. Olha aí, pessoal, tem aqui um problema já pra gente começar entendendo o que é um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, vamos lá. A soma de dois números é 7 e a subtração é 3. Que números são esses? Bom, vocês podiam aí pensar na cabeça de vocês, dois números que somados dão 7, que a subtração dá 3. Vocês achariam até que com facilidade. Mas a gente pode resolver isso com um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, vamos escolher aí as letras. Eu vou escolher x para ser um dos números, e o y para ser o outro número. Beleza? Então, vamos lá. Eu sei que a soma desses dois números é 7. Então, eu tenho que x mais y dá 7, porque tá aqui falando no enunciado. E eu sei que a subtração dá 3. Então, eu tenho que x menos y dá 3. E eu quero saber que números são esses. Como é um sistema de equações e essas duas equações referenciam o mesmo problema, certo? Eu coloco aqui uma chavona, uma chave grande, beleza? Que é para indicar que essas duas equações, elas são referentes ao mesmo problema, ou seja, esse x é igual a esse x e esse y é igual a esse y. Por quê? São os mesmos dois números. Os mesmos dois números que somados resultam em 7, quando subtraídos resultam em 3. Então, não é um x diferente aqui e outro aqui. São dois x's iguais. Esse x, quando eu somo com este y, dá 7. E o mesmo x, quando eu subtraio do mesmo y, resulta em 3. Ok? Então, agora, a gente tem um resultado fixo. E num sistema de equação, diferentemente só das equações do primeiro grau com duas incógnitas, não tem infinitas soluções, porque eu não tenho infinitos números que a soma seja 7 e a subtração seja 3. Muito pelo contrário, eu tenho apenas uma solução, eu tenho uma única solução, certo? Apenas um par ordenado satisfaz essas duas equações ao mesmo tempo, ok? Que satisfaz essa primeira, x mais y igual a 7, ou seja, dois números que somados dão 7, e essa daqui, que dois números que subtraídos dão 3. Vocês já sabem aí que números são esses? Bom, se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão conseguir achar. São dois números que, quando eu somo, dá 7. Então, pode ser aí 0 e 7, 1 e 6, pode ser 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, 5 e 2, o 6 e 1, 7 e 0. Isso se não contar todos os números decimais. Só que isso é para a primeira parte. A segunda pede que a subtração seja 3. Então, vamos olhar. Quando eu faço 0 menos 7 é menos 7, não é. Esse aqui também não vai dar, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Agora, olha este. Este dá. Por quê? Porque 5 mais 2 é 7 e 5 menos 2 é 3. Então, eu consegui achar os valores, 5 e 2. Esse é o meu par ordenado. Só que, obviamente, vocês não vão fazer chutando o valor e tentando procurar. Tem jeitos e métodos mais fáceis de descobrir que valores são esses. Eu vou ensinar para vocês dois métodos. Existem só esses dois métodos? Não, existem mais, mas eu vou ensinar esses dois. Que é o método da comparação e o método da substituição. Beleza? Vocês já sabem que a resposta que eu já fiz para vocês é 5 e 2, né? Ou seja, o x é igual a 5
e o y é igual a 2. E não tem outra solução. Por que não tem outra solução? Eu não tenho nenhum outro par de números que a soma seja 7 e a subtração seja 3. Então, essa é a diferença principal do sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas para as equações do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui, equações do primeiro grau com duas incógnitas, se fosse só x mais y igual a 7, eu teria infinitos valores, que nem a gente viu na aula passada. Só que quando tem um sistema de equações, ou seja, duas equações que referenciam o mesmo problema, vejo que só tenho uma solução possível. Ou seja, um par ordenado que satisfaz um valor para x e um valor para y. Beleza? Vamos lá que eu vou ensinar esses métodos em cima dessa questãozinha aqui, que a gente já sabe a resposta, para vocês verem que a gente vai chegar nesses mesmos resultados, ok? Obviamente que não vai ser viável vocês fazerem chutando sempre, tá? Muito pelo contrário, vai ser bem difícil algumas vezes. Então, esses dois métodos vão ajudar vocês bastante. O primeiro método é o da comparação. Vamos lá. O que significa comparar duas coisas? Ver qual delas é maior, menor, enfim. Só que como a gente quer comparar apenas coisas que são iguais, eu quero saber o que é igual ao quê, a gente só vai usar a comparação no sentido da igualdade, não no sentido do menor e do maior, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho que... Eu vou copiar esse mesmo sistema. Lembrem que é ali na chave, né? X mais y, que é igual a 7, x menos y, que é igual a 3. Ok? Vamos escolher uma letrinha. Eu vou escolher o x nesse caso, tá? E eu vou isolar o x nas duas equações. Ou seja, eu vou deixar o x desse lado, sozinho, e esse y que tá somando, eu vou tirar para esse lado e vou passar ele subtraindo. Então, aqui vai ficar 7 menos y. Ele vai vir para cá, negativo. É como se eu tivesse deixado o meu x sozinho aqui, que nem a gente já sabe fazer pelas equações do primeiro grau com uma incógnita, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou deixar o x sozinho e vou passar esse y que está subtraindo para o outro lado. Só que ele vai somando, porque ele está subtraindo, e ali vai ficar 3 mais y, ok? Então, aqui eu tenho x vale isso e x vale isso. Vocês concordam que nesses dois casos o x vale a mesma coisa? Óbvio, porque esses dois problemas referenciam a mesma coisa. Então, aqui eu tenho que o x é igual a x, é óbvio. Do mesmo jeito que 3 é igual a 3, 4 é igual a 4. Só que aqui, ó, nessa primeira equação, eu tenho que meu x vale 7 menos y. Então, aqui eu vou colocar 7 menos y. Porque vale essa aqui, o x vale isso nessa primeira. E aqui na segunda, eu tenho que x vale 3 mais y. Então, ao invés de escrever x, eu vou escrever 3 mais y, ok? Beleza. Agora, olha o que eu tenho. Por que esse x aqui vale isso? Por causa dessa parte rosa. Por que este outro x vale isso? Por causa dessa parte azul, tá? Não preciso copiar o x de novo, obviamente, porque senão vai ficar 4 membros ao invés de 2, né? Ok. Então, vamos lá. Aqui. Agora, eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Conseguem perceber? Aqui, ó. É uma equação, é do primeiro grau e só tem uma incógnita. E isso aqui vocês já sabem resolver. O que a gente fazia? Isolava a letra, certo? Então, vamos lá. Eu vou passar as minhas letras para o primeiro membro. Então, essa daqui vai para o outro lado. Essa daqui estava positiva, vai passar para lá negativa. Essa daqui já tá negativa e ela vai continuar do mesmo lado. Então, ela vai continuar negativa. Menos y. Igual. Esse 3 vai continuar desse lado, já esse 7 ele vai vir do outro. Vai ficar menos 7. Ok? Beleza, vamos lá. Menos y. Estou devendo y e devo outro y. Estou devendo ao todo 2y. Igual. 3 menos 7 é menos 4. Agora, eu vou dividir os dois lados por menos 2, porque é o valor que está multiplicando minha letra. Menos 2 dividido por menos 2 é 1. 1y. Igual. Menos 2 dividido por menos 4 dividido por menos 2 é mais 2. Então, meu y... Opa, acabou a
a folha. Então, meu y é igual a 2, beleza? Ok, agora que eu sei o valor do y, sei que meu y vale 2, eu posso escolher uma das equações. Tanto faz se é a primeira ou a segunda. Eu vou substituir na segunda, beleza? Eu vou substituir o y igual a 2 na segunda equação. Substituindo y igual a 2 na equação x menos y igual a 3, que é essa daqui, ó. Olha o que acontece. X menos, vou substituir y igual a 2, agora o y não vale mais y, vale 2. É igual a 3. Esse 2 vai para o outro lado somando, vai ficar x é igual a 3 mais 2. X é igual a 3 mais 2, então quanto que vale x? X vale 5. Então, vocês acharam o valor do x e o valor do y. E agora, vamos colocar no par ordenado. Lembrando que o x sempre vem primeiro e depois vem o y, 5 e 2. Que nada mais é do que o valor que vocês tinham encontrado aqui em cima, 5 e 2, ok? Só que agora, resolvemos por um método, que é o método da comparação. Nada mais é do que isolar uma das letras dos dois, nas duas equações, e igualar. E depois resolver, beleza? Agora, vem o método da substituição. Eu, particularmente, gosto mais desse, tá? Mas é uma preferência de vocês. Se vocês gostarem mais desse, usem esse. Se vocês gostarem mais desse, usem esse. A não ser que eu peça para vocês resolverem com um jeito determinado. Se eu pedir, resolvam pelo método da substituição. Então, vocês vão resolver pelo método da substituição. Se eu pedir, resolvam pelo método da comparação. Resolvam pelo método da comparação. Beleza? Se eu pedir, resolva o sistema de equações da maneira que preferir. Tanto faz pelo método da comparação ou da substituição. Fiquem à vontade para escolher. Vamos dar uma olhada nesse daqui da substituição. X mais y igual a 7, x menos y igual a 3. O que é o método da substituição? Você vai escolher uma das equações para isolar uma das letras. Então, vamos escolher essa daqui, ó. Agora, eu vou fazer isolando o y, tá? Só porque eu quero, mas eu podia isolar o x. Vamos isolar o y aqui. Então, o y vai ficar fixado aqui. Se o y vai ficar fixado aqui, quem vai para o outro lado é o x. O x está somando, vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar igual 7 menos x. Beleza. Se a gente escolheu a equação, a primeira equação, para isolar, a gente vai substituir na segunda. Se a gente escolhesse a segunda para isolar, a gente substituiria na primeira. Então, vamos lá. Escolhi a primeira, então eu vou substituir na segunda. Como é que eu faço para substituir, meu Deus do céu? Então, aqui, ó. Eu tô falando para vocês que o y vale isso daqui. Então, quando eu for substituir na segunda, eu vou substituir o y por este valor que eu encontrei, que eu isolei, certo? Então, aqui eu vou ter x menos, então, no lugar do y, eu vou escrever essa coisa, 7 menos x. Obviamente, tá? Vocês têm que colocar parênteses, porque faz bastante diferença. É que é menos tudo isso. Não só menos 7, é menos 7 menos x, ok? Isso é igual a 3. Então, no lugar do y, eu coloquei o meu 7 menos x. Agora, eu vou fazer a minha continha, tá? Percebam que esse menos aqui é como se fosse menos 1, faz a propriedade da distributiva. Então, vai ficar x menos 7, porque menos 1 vezes 7 é menos 7. Menos 1 vezes menos x é mais x. Isso é igual a 3. Ok. Agora, eu vou isolar os meus x's. Vai ficar x mais x de um lado. Esse menos 7 vai passar para o outro lado somando. Vai ficar igual a 3 mais 7. X mais x, 2x. 3 mais 7, 10. Divido por 2 dos dois lados. Vai ficar x é igual a 5. Ok? Se x é igual a 5, agora eu vou substituir
em qualquer uma das equações. Eu posso substituir tanto na primeira quanto na segunda. Como aqui eu substituí na segunda, aqui eu vou substituir na primeira. Tanto faz você substituir nessa aqui ou nessa daqui, tá? Eu prefiro substituir na primeira ali inicial, porque se vocês erraram aqui, pode dar já coisa ruim. Então, vamos substituir x igual a 5 em x mais y igual a 7. Então, vamos lá. Então, agora vai ficar 5 mais y igual a 7. Vamos isolar o y vai ficar desse lado, o 5 que tá positivo vai passar para lá negativo. Então, vai ficar 7 menos 5. Y vai ser igual a 2. Então, vamos escrever o par ordenado 5 e 2, que foi o mesmo que a gente conseguiu nesse método e o mesmo que a gente conseguiu encontrando o valor de cabeça, certo? Então, método da comparação, método da substituição. Agora, eu vou fazer aqui 2 exemplos de cada. Vou fazer 2 exemplos resolvendo pela substituição e 2 exemplos resolvendo pela comparação, beleza? Assistam, por favor, tá bom? Não é porque vocês acham que entenderam que vocês vão parar o vídeo e sair agora, porque depois, na hora de resolver, pode surgir dúvidas. Assistam os exemplos, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui o primeiro exemplo que eu tenho para resolver pelo método da substituição é x mais y é igual a 7 e x menos y é igual a menos 1. Bom, pelo método da substituição, eu vou ter que escolher uma das equações para isolar e depois substituir na outra. Como no primeiro exemplo, eu isolei a primeira, vamos isolar agora essa. Então, vamos lá. Eu vou ter que pegar alguma das letras, ou x ou y, e isolar. Eu vou isolar o meu x, porque esse y tá negativo e pode ser que me dê algum problema. Então, vamos lá. Deixa o x de um lado, vou passar esse menos y para o outro lado, somando. Então, vai ficar, aqui já tava o menos 1, vai continuar menos 1. Aqui, vai para lá, positivo, mais y, ok? Agora que eu isolei em uma das equações, eu tenho que substituir na outra. Eu não posso substituir na mesma equação que eu isolei. Eu tenho que substituir na outra, ok? Como o meu x vale isso daqui, no lugar deste x, eu vou ter que colocar este valor. Então, vamos lá. Ao invés de escrever x, eu vou escrever menos 1 mais y, certo? No lugar do x. Já vou copiar aqui de outra cor para ficar bonitinho. Então, aqui, mais este y igual a 7. Então, substituir o x por este valor, ok? Cuidado para não esquecer os valorzinhos, tá? Esse y já tava aqui. Não é esse y que tá aqui dessa substituição, tá? Toma cuidado. Posso colocar parênteses, prof? Pode, mas nesse caso não precisa, porque não tem nenhum sinal na frente. Se tivesse algum sinal na frente, precisaria, tá? Então, vamos lá. Agora, o que eu faço? Resolvo essa equação. Vou passar esse menos 1 para o outro lado, somando, vai ficar y mais y é igual a 7 mais 1. Agora, o que eu faço? Junto aqui, y mais y é 2y, 1 mais 7 é 8. Divido por 2 nos dois lados, eu vou ter que y é igual a 4, ok? Agora que meu y vale 4, eu consigo achar o valor do x. Aonde que eu posso encontrar, prof? Você pode substituir nessa daqui, ou ainda nessa daqui. Nessa aqui toda, né? Ok? Você que escolhe. Eu vou substituir porque eu quero na primeira, tá? Então, agora, eu vou substituir x igual a 4 em x mais y igual a 7, ok? Então, agora, no lugar do y, eu vou escrever 4. Vamos lá. X mais 4 é igual a 7. Então, meu x vai ser igual
a 7 menos 4, tava somando, passou para o outro lado, subtraindo, então, meu x é igual a 3. Então, eu tenho aqui que meu x vale 3 e meu y vale 4. Só que a gente sempre quer a solução como um par ordenado. Então, a minha solução, ela é igual a 3 e 4, tá? Sempre coloca no par ordenado, sempre o x vem antes do y. Sempre na ordem alfabética, como eu já tinha falado pra vocês na aula passada. Beleza? Não é tão complicado assim, fiquem calmos, beleza? Vamos pra próxima. Pra essa daqui. Ah, vocês também podiam fazer de cabeça caso soubessem, né? Eu tenho que 2 números somados dão 7, quando eu subtraio dá menos 1. Dá pra fazer de cabeça também, né? Quando eu subtraio esses dois dá menos 1, porque o 4 é maior do que o 3, né? Vamos lá. Essa aqui. Eu tenho que x mais 2y é igual a 6 e y menos x é igual a 7. Toma cuidado aqui que o x e o y estão trocados, então, cuidado na hora de substituir. Bom, eu tenho que escolher uma das equações e isolar uma das letras. Bom, eu vou escolher, já que nessa aqui eu escolhi a segunda, eu vou escolher essa aqui a primeira. Vamos lá. Agora que eu escolhi, eu vou ter que escolher uma das letras para isolar. É bem mais fácil isolar o x do que isolar o 2y, porque quando eu isolo o 2y, vai ficar 2y igual a 6 menos x. Só que não pode, só que só pode ficar 2y é igual a 6 menos x e não tem foco. Só que não pode ficar esse 2 aqui, então ele teria que ir pro outro lado dividindo. Então, ficaria 6 menos x sobre 2. E substituir uma fração, aí já é pedir demais, né, prof? Então, sempre substitui quem não tem coeficiente, tá? Esse aqui, no caso, não tem coeficiente, né? Tem o coeficiente 1, e quando o coeficiente 1 a gente dá graças a Deus. Então, deixa ele desse lado e passa o 2y pro outro. Negativo, tá? Porque ele tá positivo, ó. Tá mais, então vai pra lá menos. Igual a 6 menos 2y. Então, tá aqui. O meu x vale isso daqui agora. Como eu isolei na primeira, eu vou substituir na segunda. Eu vou substituir o valor deste x aqui, ok? Então, vamos lá. Vai ficar y menos esse valor aqui, 6 menos 2y. Atenção, tá? Precisa colocar parênteses, porque tem o sinal aqui na frente. Nesse caso, não precisou, porque não tinha nenhum sinal aqui. Agora, nesse aqui tem, beleza? Ok, isso daí é igual a 3. Agora, a gente resolve. Vamos lá. Primeiro de tudo, tem que tirar esse parênteses, fazendo a distributiva. Lembrando que quando não tem nada aqui, tem o nosso númerozinho 1. Então, vamos lá. Y menos 1 vezes 6, menos 6. Menos 1 vezes menos 2y, mais 2y. Isso vai ser igual a 3. Agora, a gente resolve aqui. Deixa 2y mais y desse lado. Os menos 6 passa para o outro lado, mais 6. Vai ficar 3 mais 6, ok? Juntando esses dois, y mais 2y é 3y. E aqui, 3 mais 6 é 9, divide por 3 dos dois lados, vai dar y igual a 3. Agora que eu tenho que meu y é 3, então, vamos lá colocar na outra. Meu y vale 3. Agora, eu tenho que substituir em alguma das equações. Eu posso substituir na primeira, na segunda ou até nessa. Eu vou substituir na segunda, tá? Substituir nessa daqui. Porque sim, porque eu quero. Então, aqui na segunda, a gente tem que é y menos x é igual a 3. Então, no lugar do y, eu vou escrever 3. Menos o x é igual a 3. Vamos lá! Agora, eu vou tirar esse 3 daqui e vai pro outro lado, ele é negativo. Vai ficar menos x é igual a 3 menos 3. Então, eu vou ter que menos x é igual a 0. Se menos x é igual a 0, então o x positivo também é 0, né? Porque 0 não tem sinal, ok? Então, aqui eu tenho que
y vale 3 e x vale 0. E eu vou montar o meu par ordenado. A minha solução vai ser o par ordenado 0, 3. Sempre o x vem antes do y, tá? Quero conferir, eu quero fazer a prova real, prof. Dá pra fazer até rapidinho, ó. X é 0, 0 mais 2 vezes 3 é 6. Deu certo? Deu. Então, tá certo. E aqui, ó, o y vale 3 e o x vale 0. Cuidado que aqui é trocado, tá? Tá o y antes do x. 3 menos 0 é 3. Deu 3 aqui, dá. Então, tá certo. Certo? Dá pra fazer pra essa também. E você já tem certeza se acertaram ou não. Esse é o método da substituição, que é o particularmente o meu querido, o que eu mais gosto. Agora, vamos olhar aqui, fazer esta aqui pelo método da comparação, que talvez vocês gostem mais desse, tá? Vamos lá. Para fazer o método da comparação, a gente precisa isolar as duas incógnitas, nas duas equações, certo? As mesmas. Isolar o y nessa daqui é ruim, porque vai acontecer aquele negócio lá da fração que a gente não quer. Então, eu não vou escolher o y por causa disso. Eu vou escolher o x, porque o meu coeficiente é 1, e aí vocês sabem que fica bem mais fácil. Então, a gente vai isolar nessa daqui, ok? Vamos dar uma olhadinha. Aqui. X mais 2y é igual a 24. Então, vamos lá. Vamos isolar aqui o x. Passa o 2y para o outro lado, negativo, porque ele estava somando. Então, para o outro lado, ele vai diminuir. Aqui vai ficar x é igual a 24 menos 2y, ok? Vamos fazer a mesma coisa para essa. No método da substituição, vocês têm que isolar apenas uma e substituir na outra. No método da comparação, tem que isolar nas duas, tá? Vou passar aqui esse menos y para o outro lado. Como ele é menos, vai passar mais. E aí, vai ficar x é igual a menos 21 mais y, ok? Isolei de um lado, isolei do outro. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é igualar. Percebam que o x, nesse caso, vale isso, e o x, nesse caso, vale isso. Mas vocês sabem que x é igual a x, assim como 3 é igual a 3, 5 é igual a 5 e assim por diante. Aqui, ó. Então, como esse x vale 24 menos 2y, então, no lugar desse x, eu vou escrever 24 menos 2y. Como esse outro x vale menos 21 mais y, então, aqui eu vou colocar menos 21 mais y. E agora, a partir daqui, a gente já consegue resolver do método tradicional que a gente conhece, certo? Eu vou passar essa letra, certo? Esse termo pra cá, positivo, vai ficar, então, aqui, ó. Eu vou isolar o y desse lado, tá? Mais 2y, e aqui vai ficar 24. Esse menos 21 eu vou passar para este lado de cá, positivo, mais 21, certo? Então, aqui, se eu juntar, eu vou ter 45, e se eu juntar aqui, eu vou ter 3y. Se eu dividir por 3 dos dois lados, eu vou ter que 15 é igual a y. Ou ainda, se vocês preferirem, y igual a 15, certo? Agora que eu tenho que y é igual a 15, basta eu fazer igual a gente fazia aqui, né? Substituir em uma das equações. Eu posso substituir nessa, ou nessa e nessa ainda também, certo? Eu vou escolher a primeira. A primeira não, vou escolher a segunda, que tá mais fácil. Vou escolher a segunda. Vamos lá. Então, agora eu tenho que o meu y vale 15. E eu vou substituir na segunda porque eu escolhi. Então, x menos y é igual a menos 21 nesse caso, certo? Mas o meu y aqui vale 15. Então, aqui vai ficar x menos 15 é igual a menos 21, ok? Beleza, vamos lá. Agora, eu vou isolar o meu x vai ser igual a menos 21, vai passar para cá, mais
Então, vai ficar menos 21 mais 15. Menos 21 mais 15 dá menos 6, ok? Então, eu achei o valor do x, achei o valor do y, como vocês podem ver. Então, eu achei o meu par ordenado. Meu par ordenado, minha solução, vai ser menos 6 e 15, ok? Vocês podem fazer aqui a prova real para ver se dá certinho, ó. Eu tenho aqui x 15 mais... Opa, 15 não, menos 6, né? Menos 6 mais 2 vezes 15 é 30. Isso vai dar pra gente 24. Deu certinho. E aqui, eu tenho que menos 6 menos 15, porque que tem esse menos aqui, vai dar menos 21. E deu certinho o que deu aqui. Então, tá certo. E vocês já saem sabendo que acertaram. Vamos fazer nossa última aqui e a gente já encerra. Percebam que nessa daqui, a gente tem esse problema que a gente tinha aqui no y. Se eu isolar, vai virar uma fração. E a gente não quer frações. Deus me livre, frações. Então, vamos isolar, nesse caso aqui, o y. Eu vou isolar o y na primeira. Vai ficar y de um lado e esse 2x vai para o outro negativo. Então, vai ficar menos 2 menos 2x. E aqui eu vou isolar o y também. Eu tenho que isolar a mesma letra dos dois lados, nas duas equações, aliás. Então, aqui, esse x vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 1 menos x, ok? Agora que eu tenho as duas isoladas, eu vou igualar, certo? Eu tenho que y vale isso e tenho que y vale isso. E eu sei que y é igual a y, porque eles têm o mesmo valor, certo? São o mesmo número, né? Lembrem que não é um número, lembra que não é uma letra, é um número, certo? Então, aqui vai ficar menos 2 menos 2x é igual a menos 1 menos x. E agora, eu resolvo, ok? Posso passar tanto o 2x pra cá, quanto esse daqui pra cá, vocês que escolhem, tá? Eu vou escolher passar pra cá, esse daqui pra cá, certo? Então, esse daqui vai ficar isoladinho aqui, vai ficar menos x. E esse que vem de lá, tava menos, vai vir mais. Vai vir 2x. Eu vou deixar ele na frente, tá? Aqui, esse aqui vai ficar menos 2, porque ele não saiu do lugar, nem que nem esse. Já esse aqui veio do outro lado. Ele tava negativo, vai vir positivo. Então, aqui vai vir mais 1. Agora, eu faço continha. Menos 2 mais 1 é menos 1. Cuidado com os sinais, tá? Tô devendo 2 e pago 1, ainda tô devendo. E aqui, 2x menos x é 1x. Ou apenas x, tá? Vocês já podem colocar direto apenas x. Então, aqui a gente já tem, ó, que x é igual a menos 1. Opa, já veio de brinde, não preciso fazer a divisão nesse caso. Então, eu já sei que o x vale menos 1. Se o x vale menos 1, agora eu posso encontrar o valor do y. Como que eu faço para encontrar o valor de y? Eu vou substituir o x igual a menos 1 em alguma das minhas equações. Eu vou substituir nessa daqui, tá bom? Então, eu vou ter aqui, vou substituir nessa equação. X mais y é igual a menos 1. Ok? Podia ter substituído na primeira, mas eu preferi a segunda nesse caso, certo? Como o x vale menos 1, no lugar do x eu vou escrever menos 1. Mais y é igual a menos 1, ok? O menos 1 tá subtraindo desse lado, vai passar para lá somando. Então, vai ficar y é igual a menos 1 mais 1. E eu vou ter que y é igual a 0, ok? Então, eu tenho o valor do x, tenho o valor do y. Então, eu tenho o meu par ordenado, que vai ser menos 1 e 0. De novo, vocês podem conferir para ver se dá certo. Por exemplo, aqui, ó, 2 vezes menos 1, bota parênteses, tá? Mais 0. Isso vai dar menos 2 mais 0. Isso é menos 2. É o valor que tá aqui? É, então tá certo. Vamos fazer esse outro. Aqui, menos 1 mais 0 é menos 1. É o valor que tá aqui? Sim, então tá certo. Você já sai sabendo que seu par ordenado tá certinho. Bom, sétimo ano, eu espero que tenha ficado bem fácil para vocês. Mas se não ficou, se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, me mandem mensagem
perguntando, não deixem essa dúvida virar uma bola de neve, tá? Me perguntem sempre. Na aula, a gente vai fazer bastante exercício desse tipo. Então, estejam presentes nas aulas e participem das aulas. Falem, tá? Pouca gente participa nas aulas do 7º ano. Então, falem mais, perguntem mais. Eu tô à disposição de vocês, tá? Então, é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.